Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso curso de Contabilidade e Finanças em Condomínio, é a nossa disciplina. Nós vamos na nossa unidade 2, terceira aula, onde nós vamos falar aqui do plano de contas, sistemas contábeis, registros e procedimentos contábeis básicos. Tudo isso vai ser visto aqui nessa nossa terceira aula. Bem, o que é o plano de contas? O plano de contas ele é um instrumento de planejamento do processo de escrituração contábil, gerador de informações. É o conjunto das contas com características próprias, com necessidades próprias. O plano de contas ele não deve ser resumido, ele deve apresentar a realidade de todas as contas contábeis da entidade ou do órgão, e ele é diferenciado de acordo com a característica daquele órgão. O condomínio vai ter seu plano de contas, a empresa vai ter seu plano de conta, o comércio, a empresa de serviço, todos eles vão ter um plano de conta de acordo com as características da atividade que ele exerce. O plano de contas, como eu falei para vocês, é um conjunto de contas contábeis, mas o que são essas contas contábeis? Contas contábeis nada mais é do que um registro gráfico de uma classe de valores patrimoniais, onde se registram as alterações e os elementos pertencentes ao patrimônio. É uma expressão dos fatos patrimoniais da mesma natureza acontecidos ou por acontecer em uma empresa ou entidade. A fim de exprimir de forma clara e sintética o objeto de uma conta, ou seja, a natureza dos fenômenos que ela reúne, adota-se uma expressão técnica denominada de título. O título é a designação que dá nome a uma conta, mostrando-se o seu objeto e a razão para a qual foi criada. E a classe de valores que registra. É o que é uma identificação imprescritível na técnica dos registros. Então, a conta ela vai representar uma característica, um objeto. E essa característica ela vai ser denominada por um título. O título é o que vai dar a denominação à conta. A conta caixa, a conta veículo, a conta móveis e utensílios, todas essas contas vão representar um objeto dentro da contabilidade. O sistema de contas possui um funcionamento. Uma conta deve ser, portanto, apresentada para efeitos do plano de conta através de 3 características básicas, que é o título, como eu falei, a função e o funcionamento. Além dessas características básicas, nós temos outros termos acessórios, que é a classificação, o grupamento, os códigos. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de contas contábeis. Na compra de bens de uso, a caixa foi uma compra à vista. Nós temos o título da conta, que é a compra de bens de uso. A caixa, a função é a compra de bens de uso, registra-se pela aquisição efetuada pela empresa. A função caixa, registra o movimento de entradas de dinheiro, entrada e saída de dinheiro. O funcionamento, compras de bens de uso, debitas pela aquisição. E o funcionamento também, contas caixa, creditas pela saída do dinheiro. A classificação, compras de bens de uso, que é a classificação no imobilizado, que é um tipo de ativo, e a classificação de caixa, que é uma classificação dentro da classe dos disponíveis. O grupamento é um grupo de bens de uso, que é a classificação no ativo não circulante, e o grupamento caixa está dentro do circulante. Aí a gente tem um código também, que é o caixa, ativo disponível, que é o código 1111, o 1111, e o código de compras de bens de uso, que é um ativo imobilizado, que é o código 121. Então, esses códigos é um parâmetro para se utilizar para a formação de um plano de contas. Ele segue mais ou menos a estrutura desse tipo de conta, onde ela apresenta o título, a função e o funcionamento. As contas elas se apresentam sempre no formato de um relatório, que é o que nós chamamos de plano de contas. O plano de contas, como eu falei, é uma peça técnica, contábil, que estabelece previamente a conduta a ser adotada na escrituração, através das contas em seus títulos, funções, funcionamentos, grupamentos, análise, derivações, reduções. É um conjunto de normas e intitulação de contas previamente estabelecidas, destinadas a orientar os trabalhos da escrituração contábil. Então, qual é a função do plano de contas? O plano de contas, que é esse conjunto de contas, ele vai nos dar esse direcionamento, essa normatização referente às contas. É um grupo de contas que vai me dar essa referência.
Então, o plano de contas deve ser entendido como um conjunto de normas, como eu já falei, de um sistema que visa estabelecer previamente tudo o que diz respeito às contas a serem adotadas nos registros contábeis de uma empresa ou entidade. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de um plano de contas que apresenta contas do patrimônio de um condomínio, onde eu vou ter contas do tipo 1, ativo, 2, passivo, aí o ativo é dividido em ativo circulante. Dentro do ativo circulante a gente tem a classe do disponível. Dentro do disponível a gente tem caixa, bancos contra movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata, os créditos a receber. Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Dentro do não circulante nós temos realizável a longo prazo, investimentos, imobilizados, móveis e utensílios. Isso aí vai me dar o total do meu passivo. Dentro das contas do passivo, nós vamos ter o que? O circulante e o não circulante. Dentro do circulante nós vamos ter o que? Os fornecedores de materiais, fornecedores de serviços. E o não circulante, que também vamos ter os fornecedores de materiais ou serviços, mas pelo um prazo maior de que 2 anos. E esses fornecedores, essas contas do passivo, vai me dar o total do meu passivo. E nós temos também as contas de resultado, que vai me dar as minhas receitas e as despesas. Nesse exemplo aqui do slide, nós temos as contas de receita, que é dividida em receitas ordinárias e receitas extraordinárias e as receitas financeiras. E as despesas também ordinárias e extraordinárias. Dentro das despesas ordinárias, nós temos as despesas comuns do condomínio. As despesas com administração de pessoal, as despesas com materiais, aquisição de materiais de informática, material hidráulico, sanitário. Nós temos as despesas com serviço de assessoria jurídica, de assessoria contábil. Nós temos as despesas tributárias com pagamento de impostos. Nós temos as despesas financeiras, pagamento de juros, multas. E as despesas extraordinárias, que são aquelas despesas também eventuais. Aí, dando continuidade aí a nosso slide, a gente vai ver que tem o plano de contas, ele continua com essa relação de contas. Ele é bem extenso e, dependendo da entidade ou empresa, ele vai apresentar características diferentes para cada entidade, mas a caracterização, a normatização é a mesma desse sistema de funcionamento, de contas, de registro, ok? Então, avançando um pouco mais aí, nós vamos ter os sistemas contábeis. Nesse cenário de competitividade que vive a maioria das empresas, elas têm uma necessidade de sobrevivência, de se destacar em relação a outra empresa. Então, uma das chaves do sucesso passou-se a ser um processo de gestão da forma eficaz, em razão das inúmeras informações disponíveis, que podem servir de base para a decisão econômica e financeira. Daí surge o sistema de informação, com base em uma estrutura que permite a coleta, o registro e a análise das informações. A contabilidade ela exige a precisão, exige os dados atualizados, principalmente e confiáveis. Para que isso ocorra com sucesso, busca autonomizar a gestão das suas atividades, utilizando recursos tecnológicos em sistemas voltados para o seu objeto de negócio. Um sistema de gestão contábil ou gestão de contas eficiente permite as respostas rápidas e seguras para que o gestor possa tomar a decisão. Então, há uma necessidade das empresas de elas criarem esses sistemas de gerenciamento, sistemas de controle, sistema de registro, onde elas vão poder onde vai ser uma ferramenta que elas vão utilizar para a tomada de decisão. Então, os sistemas contábeis, eles são importantíssimos nessa função de ser instrumentos de controle, instrumentos de gestão. Ok? A gestão contábil, ela nada mais é do que o ato de administrar os fatos, as coisas. Todos esses fatos e coisas, eles devem ser administrados e controlados. Devem ser feitos por meio de contas específicas, aplicadas no sistema de registro contábil. Então, nesse slide aí, eu tenho as contas, que vão me dar um sistema de informação. Desse sistema de informação, eu vou extrair informações de natureza patrimonial, de natureza econômica, de natureza financeira. É um leque de informações que eu vou utilizar a partir desse sistema de informação. Esse sistema de informação vai me gerar a partir das contas contábeis. Para esse processo de informações contábeis, é necessário o uso de algumas técnicas. Dentre essas técnicas que são utilizadas pela contabilidade, nós temos a escrituração,
a elaboração de relatórios financeiros, a análise desses relatórios financeiros, as auditorias de dados informados, as perícias contábeis. Então, todas essas técnicas, elas vão me dar apoio para que eu possa fazer relatórios para tomada de decisão, que vão me ajudar na tomada de decisão, ajudar no controle do patrimônio. Os registros e procedimentos contábeis. Toda empresa ela necessita registrar os fatos administrativos do seu empreendimento, desde a organização do seu patrimônio até as mínimas variações que o mesmo sofre para conservação e aumento. O sistema de registro dos fatos administrativos usados pela organização empresarial é o que denominamos de método de escrituração. O método de escrituração é o método desses registros. Ele pode ser um método de partida simples ou um método de partida desdobrada, que é o mais comum na contabilidade, onde para cada débito eu vou ter um crédito de igual valor, que foi o definido lá por Luca Pacioli, do criador da contabilidade. Dentre os procedimentos básicos do contador, nós temos aí os procedimentos de escrituração dos livros, escrituração do livro caixa, prestação de contas anual, elaboração de balanços, de orçamento, emissão de documentos, INSS, FGTS, DAF sobre folha de pagamentos, boletos bancários, atualização da carteira de trabalho. Todos isso aí são registros e procedimentos contábeis feitos pelo contador. Esses procedimentos contábeis também, eles vão me dar uma relação de contas de receitas e despesas dentro do órgão, tanto receitas ordinárias como despesas extraordinárias. Elas vão ser também ter o controle por meio desses balanços, por meio desses relatórios, onde o administrador do condomínio, o síndico, ele vai ter informações úteis para a tomada de decisão, para a prestação de informações. E nós temos também os procedimentos contábeis fiscais dentro desse processo de contábil. O objetivo principal desses procedimentos contábeis fiscais é o de controle e acompanhamento dos recolhimentos mensais e a preparação para o recolhimento de impostos anuais, normalmente caracterizados por impostos sobre o lucro. Para isso, há uma necessidade de um sistema de mensuração de geração de impostos pela empresa com vistas à elaboração dos demonstrativos contábeis e foco no balanço social, ou seja, a contribuição de impostos da empresa para a comunidade e como ela está inserida. O condomínio ele tem uma série de impostos que ele é obrigado. O PIS, PASEP, a contribuição, o PIS sobre folha de pagamento, a retenção do imposto de renda sobre serviço de pessoa jurídica. Para essa informação, para essa geração de informações sobre impostos, ele é necessário que o gestor observe algumas características básicas, como a incidência dos impostos, as alíquotas, o valor do imposto, o prazo de recolhimento. Todas essas informações elas vão servir para que eu possa formar o meu relatório. No caso dos impostos, que incidem diretamente nas atividades de serviço de condomínio, estaremos apresentando um modelo de controle baseado em características do imposto incidente. Dependendo das características da empresa e de suas operações, o relatório para acompanhamento desse imposto poderá conter um maior nível de detalhamento. Então, dependendo da empresa, vai se ter um maior ou um menor nível de detalhamento, dependendo das características dessa empresa. Aqui nós temos um exemplo também nesse quadro de planejamento tributário simples, onde eu tenho os impostos, as contribuições, eu tenho a alíquota e eu tenho o valor. O INSS, a alíquota de 8%, o FGTS, a alíquota também de 8%, o PIS, sobre folha de pagamento, a alíquota de 1%. Eu tenho os tributos incidentes sobre serviços, o ISS, aqui no caso de 11%, a contribuição sobre o lucro de 4,5%. Então, esses relatórios, eles são informações que vão nos dar base para a tomada de decisão a partir desses relatórios de informações contábeis, de informações gerenciais, de informações de gestão de impostos, é que eu vou tomar as decisões, é que eu vou ter o controle do meu patrimônio, é que eu vou ter o controle, no caso do condomínio. Com isso, nós vamos encerrando essa nossa terceira aula, onde a gente tratou sobre essas informações contábeis. Um abraço e até a próxima, para o nosso próximo encontro.